Um menino, acostumado a sobreviver entre ruas e túneis esquecidos, tropeça no segredo que poderia mudar sua vida para sempre. Nos corredores obscuros de uma grande corporação, ele cruza o destino de um milionário, algemado, e à beira de perder tudo em um golpe interno. O que começa como uma fuga desesperada se transforma em uma luta por justiça, onde inocência e culpa se confundem diante das câmeras e dos olhos do mundo. O menino caminhava na penumbra dos túneis de manutenção como quem já conhecia cada curva. Seus pés descalços faziam menos barulho que os ratos, e os olhos atentos caçavam qualquer pedaço de cobre, parafuso ou ferramenta esquecida. Ele vivia disso. Juntar o que ninguém queria, trocar por algumas moedas e seguir adiante. Aquele dia não parecia diferente, até que o metal frio e enferrujado de uma porta semi-aberta chamou sua atenção. Pelo vão, uma luz estranha escapava. Não era a lâmpada fraca e amarelada a que estava acostumado, mas um brilho limpo de corredores modernos, o tipo de coisa que ele só via pelas frestas do mundo ao qual não pertencia. A curiosidade pesou mais que o medo. Ele empurrou a porta devagar, o coração acelerado, como se para além dela estivesse um outro universo. Do outro lado, encontrou silêncio. Um silêncio pesado, como se todas as máquinas e seguranças daquele prédio enorme tivessem desaparecido. Ele seguiu devagar, os joelhos tremendo, até que uma respiração curta, um som quase contido, ecoou de dentro de uma sala mal iluminada. O menino se aproximou. Ali estava um homem, algemado a uma viga. Sua roupa cara amassada, o cabelo úmido de suor e o olhar arregalado de quem não entendia por que estava ali. O garoto recuou, assustado. Mas o homem sussurrou. Ei, não vá. Por favor. Eles vão voltar. Sua voz não era de alguém pedindo esmola, mas de um homem desesperado. O menino não reconheceu quem era, mas percebeu logo pelo relógio luxuoso e os sapatos caros que não estava diante de um morador de rua. O homem continuou. Sou eu, o responsável daqui. Eles me trancaram, querem tomar tudo o que construí. O garoto não sabia se acreditava. Em sua vida, promessas sempre vinham acompanhadas de enganaço e dor. Ainda assim, resolveu tentar. Olhou em volta, percebeu que a porta da sala tinha sido fechada recentemente e que os passos de alguém podiam voltar a qualquer momento. Sentiu o peso de uma decisão enorme em seus ombros pequenos. Ajudar aquele estranho rico ou simplesmente fugir dali e salvar a própria pele. Com mãos rápidas, ele cutucou o fecho das algemas com uma haste enferrujada encontrada no chão. Depois de alguns minutos de insistência, o estalo libertou o homem. Mas a liberdade era ilusória, porque vozes começaram a ecoar no corredor do lado de fora. Homens robustos, falando baixo, vinham se aproximando. Temos que sair daqui agora, disse o garoto. O homem o olhou com espanto, como se não acreditasse que dependeria de uma criança para sobreviver. Mas não havia tempo para orgulho. Os passos se multiplicaram, e o menino decidiu usar o que tinha, mais engenho que força. Correu até uma caixa de eletricidade no fundo do corredor e puxou os fios com a habilidade de quem conhecia mais a sobrevivência que manuais. A energia apagou de repente. As vozes dos seguranças endureceram. Eles ligaram lanternas, confusos. Nesse instante, o menino acionou um antigo alarme de incêndio, espalhando luzes vermelhas e sirenes pelo prédio. O caos se instaurou. Guiado apenas pela intuição, puxou o homem pelo braço e sussurrou: "Por aqui, se quiser viver." Juntos, entraram em um duto de ventilação estreito, onde só alguém magro como o garoto teria coragem de passar. O homem engatinhava com dificuldade, a respiração pesada reverberando pelo metal, enquanto o menino seguia na frente, cada vez mais consciente de que agora o perigo tinha se tornado uma missão. O ar dentro do duto era abafado, e o homem sentia o suor escorrendo pelo rosto, enquanto tentava acompanhar o garoto. A cada curva, o barulho metálico de seus movimentos fazia com que ambos temessem serem descobertos. O menino, acostumado a passar despercebido e a se enfiar nos lugares mais improváveis, parecia saber exatamente por onde ir. Silêncio. Ele sussurrou, apontando adiante,
onde a grade de saída deixava escapar um sopro gelado da rua. Mas ao chegarem próximos da saída, perceberam algo inesperado. Logo abaixo, não havia a rua movimentada que o homem esperava. Havia apenas um beco esquecido, que servia de abrigo improvisado de crianças de rua. Ao verem o garoto surgir, aquelas figuras franzinas não se assustaram, apenas se encolheram, como se aquele fosse o normal dos dias. Para o homem, no entanto, o choque era profundo. Você vive assim?" perguntou sem acreditar. O menino não respondeu. Apenas acenou para que ele seguisse, puxando-o para o beco. Mas não tiveram tempo de refletir. Do outro lado, uma câmera de segurança piscava discretamente. Dentro de minutos, imagens seriam transmitidas para a central de monitoramento. E o que se veria ali não era um salvamento, mas a cena de um adulto sendo conduzido à força por uma criança. Uma interpretação cruel e distorcida. Logo após o resgate, a notícia explodiu. Manchetes em telas pela cidade mostravam a foto do CEO sendo arrastado por um garoto, apresentado como o sequestrador improvável. O homem ainda tentava explicar para os colegas de diretoria o que havia acontecido, mas tudo soava frágil diante das evidências visuais. O menino, agora visto como criminoso, precisaria lutar não apenas pela própria liberdade, mas por sua inocência. O garoto, sem saber o peso daquelas acusações, apenas percebeu a frieza nos olhos dos seguranças que passaram a caçá-lo. "Eu tentei salvar, e agora sou o culpado?" murmurava para si mesmo, correndo por ruelas escuras. Ao mesmo tempo, o homem libertado sentia algo que há muito não sentia: culpa. Ele tinha todos os recursos do mundo, mas ainda assim precisava da coragem de uma criança invisível à sociedade para sobreviver. Foi nesse momento que a dúvida surgiu. E se toda essa armação fosse parte de algo maior? Se aqueles contratos de posse, aquelas reuniões de emergência convocadas sem sua presença, fossem peças de um golpe planejado para afastá-lo definitivamente de sua própria empresa? O CEO olhou para o menino e disse: "Se não provarmos juntos o que está acontecendo, amanhã não sobrará nada nem para mim, nem para você." Essa parceria inesperada uniu dois mundos opostos. O garoto conhecia cada esquina onde câmeras não chegavam, cada atalho escondido das patrulhas. Enquanto isso, o homem possuía um conhecimento profundo de planilhas, reuniões e segredos corporativos que ninguém mais entenderia. De alguma forma, suas histórias cruzadas formavam a única chance de expor a verdade. Ainda assim, o medo rondava a cada passo. O menino carregava nos ombros não só a acusação injusta, mas o peso de sua vida inteira marcada por olhares de desprezo. Pela primeira vez, alguém de cima daquela sociedade brilhante precisava dele de verdade. "Confie em mim", disse o garoto com firmeza inesperada. E o homem, ao encarar aqueles olhos, percebeu que já não tinha escolha. Nesse ponto da história, quero falar com você que está assistindo. O que você faria no lugar dele? Correria e deixaria o homem para trás? Ou arriscaria tudo para salvar alguém que sempre viveu em um mundo distante do seu? Deixe seu comentário e me diga sua opinião. Aproveita também para se inscrever no canal, assim você acompanha todas as próximas histórias como essa. Eles voltaram para dentro, não pelos corredores principais, mas pelos cantos esquecidos da empresa, lugares onde apenas alguém pequeno e ágil teria coragem de passar. O plano agora não era apenas fugir, mas encontrar provas. Precisavam revisitar as câmeras, os documentos e contratos que sustentavam todo o império, e apontar os dedos para os verdadeiros culpados. O menino respirou fundo, sentindo pela primeira vez que não estava apenas correndo da vida, mas correndo em direção a algo maior. Dentro da empresa, cada passo parecia um risco calculado. O homem olhava para o garoto com surpresa. Como alguém tão pequeno podia se mover pelos cantos como se fizesse parte da estrutura do prédio? Eles passaram por portas de manutenção, corredores esquecidos, até chegarem a uma sala lotada de cabos e monitores. Ali, uma central de câmeras mostrava gravações recentes. O menino apontou para as telas. "É aqui que eles te acusaram", disse. O CEO se aproximou e reviu a cena que já tinha sido espalhada pela imprensa.
imagens mal interpretadas, onde o garoto parecia arrastá-lo com violência. Ele sentiu o estômago apertar. Eles manipularam os ângulos, cortaram os momentos em que eu estava algemado, murmurou. Foi então que percebeu. Não se tratava apenas de um sequestro falso, era um golpe sofisticado para destruir sua reputação e assumir o controle da empresa. Enquanto o homem ainda analisava as imagens, o menino explorava gavetas esquecidas da sala. Encontrou pastas com contratos, assinaturas falsificadas e planilhas alteradas. Embora não entendesse todos aqueles números, sabia reconhecer algo errado. Entregou ao homem. São eles, não é? Os mesmos que te prenderam. Os olhos do executivo se encheram de raiva. Sim, é tudo obra deles. Mas antes que pudessem sair dali, passos se aproximaram. 2 seguranças, provavelmente a mando dos traidores, estavam rondando. O garoto, rápido como sempre, puxou o homem para trás de um painel solto na parede. O suor escorria enquanto eles escutavam as vozes. O velho não vai mais conseguir limpar a própria imagem. Já era. Amanhã a diretoria confirma a nossa vitória. Essas palavras caíram como facas no coração do CEO. O menino, no entanto, não se abalou. Sussurrou. Se eles têm as câmeras, a gente também tem. Vamos mostrar o que aconteceu de verdade. Foi então que elaboraram uma estratégia perigosa. Acessar a rede da empresa e divulgar publicamente não só o vídeo completo, mas também as planilhas falsificadas. Para isso, precisariam chegar até o escritório principal, bem no coração do edifício. Mais uma vez, os 2 mundos se encontraram. Enquanto o homem planejava o que fazer com os documentos, o garoto pensava nos trajetos invisíveis do prédio. Se formos no caminho normal, eles vão pegar a gente. Mas eu conheço outra saída. Ninguém nunca repara nos canos de cima. Subiram por uma escada enferrujada, entrando em outra sequência de passagens estreitas. O barulho distante dos seguranças os acompanhava. O caminho, no entanto, cobrava seu preço. O homem já não aguentava o fôlego, e a gravata encharcada de suor o incomodava. O garoto, percebendo isso, disse: "Se quiser desistir, pode voltar." Mas o executivo negou com um gesto. Pela primeira vez, ele percebia que estava aprendendo com aquele menino. Resiliência não significava apenas dinheiro e contratos, mas sim enfrentar cada passo, mesmo com medo. Após uma longa travessia, emergiram no andar de cima, exatamente no setor administrativo. As luzes estavam acesas, e na grande mesa de reunião havia laptops, contratos e documentos preparados para a encenação do dia seguinte. O garoto se aproximou com cuidado, enquanto o homem já reunia provas com mãos trêmulas. Finalmente, tinham em mãos tudo o que precisavam. Mas antes de qualquer fuga, uma figura inesperada entrou. Um dos membros mais antigos da diretoria, vestido com elegância, mas com o olhar frio. "Eu sabia que você não ficaria quieto. Sempre foi teimoso", disse ao executivo. O menino recuou, os punhos fechados. O homem tentou manter firmeza. "Você não vai destruir o que construí. Tenho provas." O diretor riu. "Provas? O mundo já acredita que você foi sequestrado por esse garoto. Quem vai acreditar em vocês 2? Nesse instante, o peso do plano ficou claro. Eles não precisavam apenas das provas. Precisavam mostrar ao mundo de forma inquestionável, sem chance de manipulação. O menino respirou fundo e disse: "Então vamos direto onde todos podem ver. Nada de esconderijo, nada de desculpas. Se for para acreditar em nós, tem que ser diante de todos." O homem assentiu, entendendo que a batalha final ainda estava por começar. O menino segurava firme as provas em suas mãos sujas de poeira, enquanto o coração batia forte. O homem, ao seu lado, sabia que não tinham tempo para pensar em estratégias longas. Se quisessem sobreviver e limpar seus nomes, teriam que agir imediatamente. Decidiram ir até a grande assembleia de acionistas, marcada para aquela manhã. Ali, diante de todos, exporiam o que haviam descoberto. Chegaram pelo lado de serviço, cruzando corredores estreitos, enquanto o fluxo de engravatados seguia em direção ao auditório.
O garoto se admirava com tantos sorrisos falsos e perfumes caros. Era como se aquele mundo fosse de outro planeta, distante da realidade em que vivia. O homem, ao reparar nisso, se curvou e disse baixinho: "Eu errei em esquecer das pessoas como você. Hoje, espero mudar isso." Dentro do imenso auditório, discursos já eram preparados. O diretor traidor se posicionava para assumir o controle da empresa, justificando a fragilidade do antigo CEO e apontando com falsos dados sua incapacidade de manter a liderança. Tudo já estava pronto para o golpe. Mas então, as portas se abriram. O silêncio se espalhou quando o homem entrou, acompanhado do garoto. Murmúrios surgiram. Muitos acionistas acreditavam que aquele menino era o sequestrador e se levantaram em protesto. "Ele não deveria estar aqui", gritaram alguns. Mas o CEO levantou a mão e, com voz firme, disse: "Ele não é meu algoz. Foi meu salvador. E agora, juntos, vamos mostrar o que realmente aconteceu." Houve risos de descrença, mas o ambiente já estava dividido. O menino correu até uma das estações de transmissão que ficava ligada a telões imensos. Ágil, conectou os cabos que havia trazido da sala de monitoramento. De repente, as imagens começaram a aparecer. A gravação completa das câmeras, mostrando o exato momento em que o CEO estava algemado, provando sua condição de vítima. Não havia mais cortes, não havia mais manipulação. O auditório mergulhou em silêncio absoluto. Os olhares antes de acusação agora se voltavam para os diretores cúmplices. A humilhação era visível. E não bastava. O garoto ativou também os arquivos de contratos forjados, exibindo assinaturas adulteradas e números falsificados. Na tela, uma linha de provas incontestáveis se formava. O público não tinha como negar o que via. Os traidores tentaram reagir. Um deles levantou a voz: "Isso é armação. Ele deve ter hackeado tudo." Mas era tarde demais. O próprio sistema de segurança da empresa validava a origem das gravações e documentos. O peso das evidências caiu sobre eles como uma avalanche. Em questão de minutos, a segurança que antes perseguia o menino se voltou contra os verdadeiros criminosos. Enquanto os diretores eram contidos, o menino ficou parado, olhando ao redor. Ele não estava acostumado a aplausos, a olhares de respeito. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O empresário colocou a mão em seu ombro e declarou em voz alta: "Se estou aqui, é por causa dele. Se minha vida e minha empresa foram salvas, foi graças à coragem deste garoto invisível para a sociedade, mas gigante naquilo que importa." Os aplausos aumentaram, mas nos olhos do menino havia apenas surpresa. Ele nunca desejara ser herói, tampouco tinha sonhado com reconhecimento. Tudo o que sempre quisera era sobreviver mais um dia. E naquele instante, percebeu que talvez pudesse sonhar com algo maior. No entanto, a reviravolta final estava apenas começando, porque ao saírem do prédio e respirarem o ar das ruas, o menino percebeu que seu rosto agora estava estampado em jornais, telas e manchetes, não mais como criminoso, mas como alguém que desafiou um sistema inteiro. Isso, por mais glorioso que parecesse, também carregava um peso perigoso. Afinal, o mundo dos poderosos não esquece facilmente quem ousa expô-los. O menino caminhava ao lado do empresário pelas ruas, ainda confuso com toda a má atenção. Alguns repórteres tentavam se aproximar, microfones à frente, luzes piscando, mas tudo aquilo para ele parecia outro tipo de prisão. "Eu não quero ser visto", murmurou abaixando os olhos. O homem inclinou-se e respondeu: "Eu também não queria." Até que entendi que ser visto é o primeiro passo para não ser apagado. Os dias seguintes foram um turbilhão. Manchetes exaltavam o garoto como herói, enquanto outras o pintavam como oportunista. Era o choque entre duas narrativas, como sempre acontece quando alguém de baixo toca no mundo de cima. O empresário, agora novamente no controle, fez questão de declarar em público que toda a vitória só havia sido possível graças àquele menino. No beco onde vivia, o garoto foi procurado por outras crianças. Elas o olhavam com admiração, perguntando como tinha conseguido. Ele não sabia o que responder, apenas dizia: "Eu só fiz o que precisava." No fundo, percebia que algo havia mudado.
Pelas primeiras vezes em sua vida, ele se sentia exemplo de alguma coisa. Não era força, não era poder, mas coragem diante do impossível. O empresário não esqueceu de sua promessa. Mandou buscar o menino, oferecendo-lhe estudos, um teto e a chance de trilhar um futuro que não passasse mais pela escuridão dos túneis. O garoto, desconfiado, perguntou: "E quando você não precisar mais de mim? Vai me deixar como todos os outros?" O homem, emocionado, respondeu: "Você não é meu empregado, é meu aliado. E daqui em diante tem lugar na minha vida como família." No entanto, dentro dele, o menino ainda carregava uma ferida aberta, a de ter sido acusado injustamente de um crime que nunca cometeu. Sempre se perguntava se um dia aquela mancha desapareceria por completo. O empresário o tranquilizou. As acusações passam, o que fica é a verdade, e a sua verdade é coragem. Aos poucos, o garoto começou a acreditar. No fim, não se tratava apenas de salvar um homem ou uma empresa. Tratava-se de salvar a própria história de alguém que nunca teve chance de escrevê-la. Entre túneis, contratos forjados e câmeras manipuladas, um garoto aprendeu que até mesmo quem nasceu invisível pode mudar o destino dos poderosos. E naquele instante, o menino que um dia viveu no silêncio das ruas tornou-se símbolo de esperança.